Hoje a gente está começando a nossa nova série, Os Quatro Fundamentos, tá? Arrependimento, conversão, batismo e ceia. Ela é uma série fundamental, principalmente para aqueles que vão estar iniciando na fé ou que têm pouco tempo de conversão. Ela é como se fosse os primeiros passos, tá? Então é uma série fundamental, a gente vai até recomendar ela aos novos convertidos. Então é muito bacana, tá bom? A gente vai iniciar hoje falando acerca do arrependimento e conversão, tá? Nessa nova série a gente vai focar no início da fé, como eu falei, confrontando as nossas bases, revisitando aspectos dela, tá? E questionando esses aspectos, para que assim também a gente possa questionar qual a nossa motivação para eles, tá bom? Obviamente existem muitos outros fundamentos, muitos outros, mas eu achei eles relevantes para esse ponto, se tratando de coisas que os quatro seriam basicamente os primeiros passos na fé, os primeiros passos ao cristianismo, o primeiro contato com toda essa novidade de vida. E como a nossa temática de estudo, o ensino bíblico alicerce, que é a nossa nova proposta, eu acho importantíssimo você lançar os fundamentos corretos no início, para que você possa ter uma vida cristã extremamente coerente, tá bom? Então esqueça por alguns minutos, você que já tem alguns anos de conversão, e imagine que você iniciou a sua fé agora. Então aplique cada fundamento desse na sua vida e verifique o que está certo, o que não está. De repente a sua ideia acerca daquilo pode ser um pouco mais explorada, tá bom? Então a gente vai iniciar nesse ponto, beleza? Primeiro ponto, quem precisa de arrependimento? Quem precisa de arrependimento? E eu quero ler com você já um texto que vai estar no telão, para que nós possamos desenvolver esse raciocínio, ok? Deixa eu só trocar aqui. Lucas 5, 27 ao 32, se você vai anotar a referência aí, já está no telão. Vamos lá? Diz assim o texto. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aí Jesus vai lá e diz por último: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então qual a resposta para a pergunta que eu fiz em cima? Quem precisa de arrependimento? Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós. Agora um ponto interessante é o quê? O fato de você achar que merece muito ou pouco, essa questão do arrependimento, vem da sua compreensão de pecaminosidade. O fato de você achar que merece muito ou pouco vem da sua compreensão de pecaminosidade. Como assim? Quanto mais você compreende que é pecador, quanto mais você compreende que Cristo, o quanto precisa de Cristo, da sua graça salvadora, mais gratidão você terá e mais vívido será o arrependimento em sua vida. Quanto mais de Cristo você perceber que você precisa, quanto mais de Cristo você perceber que você necessita da graça dele, mais agradecido, mais arrependimento, esse arrependimento será vívido na sua vida, mais gratidão você terá na sua vida. E quando Jesus fala que não veio chamar justos, ele não estava simplesmente dizendo que não haviam justos. Nós vemos isso, por exemplo, se eu citar para vocês dois casos, Noé e Jó, por exemplo, eram homens justos. Só a título de esclarecimento, digamos assim. Então, não é que não haviam homens justos, mas naquele caso em específicos, os fariseus se achavam assim, merecedores, autossalvos, por causa de suas obras. Eles se autoproclamavam por eles mesmos. Então, onde haveria espaço para entrar esse arrependimento? Numa mentalidade assim? Nenhum. Quando você acha que você não precisa de alguma coisa, não precisa de nada.
A pessoa chega para te ajudar e fala, não precisa de ajuda não. Onde que entra ajuda? Por mais que você precise. Então, parte fundamental dessa questão é o reconhecimento da sua pecaminosidade. E assim você vai se tornar muito mais agradecido e muito mais vívido será o arrependimento em sua vida, ok? Vamos lá em frente. Deixa eu ver aqui. A gente vai ler agora Lucas 7, do 36 ao 48, para que fique mais simples. Um dos fariseus convidou Jesus para que ele fosse jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa de um fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, deixa eu ler aqui, senão a gente não vai ficar no mesmo local. Cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia o tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: e aqui que é interessante, o cara sabia a resposta do negócio. Penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Próximo. Por isso afirmo a você que os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Como eu sempre digo aqui, irmãos, tenha gratidão pela graça. Você vê que é interessante, o cara tinha a resposta do negócio. Ele tinha a resposta daquela pergunta. Quem amou mais? Eu acho que aquele a quem mais foi perdoado. Então, a compreensão da pecaminosidade é isso. Você entende que você foi muito perdoado. Muito perdoado. E por isso, você consegue compreender o quão essa graça é maravilhosa, redentora, e só por causa dela nós estamos aqui. Outro exemplo interessante é o apóstolo Paulo, a ferramenta de Deus para a evangelização dos gentios. O fato é que ele foi mais relevante que os 12 nesse sentido. Ele foi um instrumento para que o evangelho chegasse até nós. E falando de compreensão de pecados, de natureza pecaminosa, assim como a necessidade da redenção por meio de Cristo e da condução diária do Espírito Santo em nossa vida, é muito interessante nós analisarmos isso na vida de Paulo. À medida que Paulo crescia no seu trabalho ministerial, plantava igrejas, pregava mensagem, sofria perseguições, prisões, ao invés de ele se orgulhar, a sua maturidade, na fé, ela conduzia Paulo a essa compreensão que eu citei acima. Como assim? Se você analisar cronologicamente as cartas de Paulo, nós vamos ver quanto mais tempo se passava, mais ele compreendia a sua necessidade de Deus. Isso é muito interessante. Eu coloquei aí no telão e eu vou ler para você. 1 Coríntios, Efésios e Timóteo, as cartas estão nessa ordem, tá? Eu vou ler os 3 pontinhos nessa ordem, elas foram escritas nessa ordem. Agora, olha que interessante, na primeira carta que ele vai escrever na nossa ordem que a gente colocou, ele se chama de menor dos apóstolos.
em 1 Coríntios. Já em Efésios, ele fala que ele é o menor de todos os santos, ou seja, dos crentes. E em 1 Timóteo, a terceira carta dessa lista, ele vai falar o quê? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, à medida que ele passava tempo, quanto mais ele crescia na fé, mais ele entendia a sua necessidade. Quando ele fala que ele era um dos principais pecadores na terra, nesse momento, irmãos, ele era um dos homens mais santos da terra. O cara que tinha plantado metade das igrejas que havia na terra. Entendeu? Ele é responsável pela particularidade, a responsabilidade dele era sobre a evangelização dos gentios. Grande parte do trabalho ministerial já havia sido feito. E ele fala que ele é o quê? Um dos principais pecadores da terra. Toda quebra de orgulho e soberba não havia. E o cara reconhecia isso, ele reconhecia que ele precisava muito de Deus. Entende? É fantástico esse texto. Voltando ao texto de Lucas 5,32, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Olha só que interessante. O texto não fala que ele chamou pecadores para viver da mesma forma. Não fala que ele chamou pecadores para viver da mesma forma. Isso ela quebra totalmente a narrativa da graça barata. Vem, ele vai te perdoar sem necessariamente te conduzir ao arrependimento, que foi o que a gente tratou bastante extensivamente na nossa série passada, o Mentira para Nós. Então, isso aqui ele fala, vim chamar pecadores ao arrependimento. Só esse textinho aqui quebra toda essa narrativa da graça barata, tá? Eu quis destacar esse ponto só para a gente retornar a esse ponto. Então vamos lá. O que não é arrependimento? O que não é arrependimento? Remorso, choro e tristeza. Pelo menos não sozinhos, tá? Pelo menos não sozinho. Anota isso aqui que tem quem está anotando, que é muito interessante. Quais são as duas marcas básicas de um cristão? Quais são as duas marcas básicas de um cristão? Fé e arrependimento. As duas marcas básicas de um cristão. Fé e arrependimento. Fé é como você lida com Cristo. Arrependimento é como você lida com o mundo. Fé é como você lida com Cristo. E arrependimento é como você lida com o mundo. Quem sabe aqui o que é uma pessoa que apostatou da fé? Quem sabe o que é uma pessoa que apostatou da fé? Alguém que sabe? Basicamente é uma pessoa que não se arrepende e deixa de crer em Jesus. Acho que há uns 6 meses atrás, não sei se vocês viram, um escritor muito famoso americano, ele já escreveu diversos livros sobre o cristianismo, um dos mais vendidos da América, ele se declarou apóstata. Ele deixou de crer em Jesus. Ele deixou de se arrepender. Falou, eu não sou mais um cristão. Eu desisti de crer. Foi um choque. Eu acho que, se eu não me engano, é o Joshua Harris. Quem já ouviu falar dele? É muito conhecido. Eu já li um pedacinho de um livro dele já. É muito conhecido. Então, as duas marcas básicas de um cristão é o fé e arrependimento. Fé é como você lida com Cristo. Arrependimento é como você lida com o mundo. O fato é que arrependimento, ele tem ações práticas resultantes dessa mudança interior. Preste muita atenção nisso, se puder anote. Nunca acredite em quem diz que se arrependeu, mas não mudou. Nunca acredite em quem diz que se arrependeu e não mudou. Eu estava falando isso com a minha esposa ontem, falei, é uma ofensa a Jesus, ao sacrifício dele e ao Espírito Santo. A pessoa tem a cara de pau de falar assim, eu não mudo, eu nasci assim, vou morrer assim. É uma ofensa. Cristo vem na nossa vida justamente para devolver a natureza dele em nós através do seu Espírito. Quais são os frutos do Espírito ali citados? É claro que é resultado da nova natureza, mas eles são exteriorizados através de uma nova natureza, de um novo comportamento, de um novo padrão de vida. Então, você falar que não muda, qual é a ação dele da sua vida? Entende? Então, nunca confie em alguém que diz que se arrependeu, mas não mudou.
Ele está mentindo, ele não se arrependeu. Ah, eu me arrependo disso, mas eu não vou mudar em nada. Então você não se arrependeu. Você está querendo só pôr um fim numa discussão, ou está querendo deixar de sentir remorso, aspas, só o remorso, tá? Mas você não se arrependeu. Então, isso tem que ficar claro na sua vida. Arrependimento vem ao lado de mudança, ok? Deixa eu só me achar aqui. Tá, como falamos na série passada, explicando que de fato o que é evangelho e que o mesmo se desdobra em 3 capítulos, que foi da série passada, o evangelho do reino, ele tem um embasamento bíblico no texto central da mensagem do ministério de Cristo, que é Mateus 4,17. Ó, tá aí no telão. Olha o texto. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Esse aqui é o texto base da mensagem do ministério de Cristo. Na nossa série passada a gente falou o quê? Cristo, ele é a peça central do evangelho do reino. Paulo é quem fala muito acerca do evangelho da graça, e o evangelho eterno, que é o último capítulo, está lá em Apocalipse, que é a redenção de todas as coisas. Mas o meio termo disso daqui é o evangelho do reino, e é a mensagem central do ministério de Cristo. Então, como eu falei no início, ele falou: arrependam-se, arrependam-se. Eu vim para pecadores para que eles se arrependam. Então, esse arrependimento é a chave do ministério de Cristo. Então vamos lá, o que é se arrepender? O que é de fato se arrepender? Eu coloquei aqui a tradução, esse texto que a gente leu aqui, originalmente ele foi escrito em grego, tá? Então eu coloquei aqui a tradução do grego, que diz assim: pensar de maneira diferente ou posteriormente reconsiderar, moral, sentir remorso, não o remorso que eu citei acima. Mudança de mente, indicando mudança de lugar ou condição, perceber com a mente, pensar, compreender, mudar de ideia, ceder, sugerindo um sentimento de arrependimento ou tristeza, não aquela que eu citei acima. Diferente de metamelonmai, que pode significar apenas lamentar ou sentir remorso. Em um sentido religioso, indicando tristeza piedosa pela descrença e pelo pecado, é um afastamento dessas coisas, dirigindo-se a Deus e ao Evangelho de Cristo, metanoia, mudança de ideia e arrependimento. O que o dicionário diz, por exemplo? Arrependimento é uma reação emocional para atos passados pessoais e comportamentais. Arrependimento é muitas vezes expressado pelo termo desculpa. A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, que significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual. Mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando em uma evolução. Então, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente em determinado assunto específico. Basicamente, arrependimento e conversão se misturam, mas eu coloquei separadamente aqui por um motivo. Eu quis levantar a questão do que não era arrependimento primeiro. Porque se eu entro direto em conversão, de repente você perde esse fundamento e você acha que é a mesma coisa. Eles se misturam de fato, mas eu quis destacar o que não é arrependimento primeiro, para que você possa ter clareza sobre isso. Porque se você entra na conversão com o fundamento de arrependimento errado, talvez a conversão não seja efetiva. Por quê? Porque o seu fundamento de arrependimento está errado. Por mais que eles se misturem, os termos têm que estar bem especificados, tá? Então, resumindo, remorso, tristeza e choro sozinhos não são arrependimento, tá? Muitas vezes nos pegamos tristes por algo e a gente sente o quê? Remorso. Mas arrependimento não é esse remorso. Por exemplo, eu me senti triste com algo que eu fiz. Quer dizer que eu estou arrependido? Não, está dizendo que eu estou sentindo remorso. Estou triste por aquilo. Então nunca mais eu vou fazer. Isso é arrependimento? Ainda não. O arrependimento seria o quê? O que eu vou fazer a respeito do que eu já fiz? Ok? Então sentir só tristeza? Remorso. Parar de fazer? Ainda não é arrependimento. É o que eu vou fazer a respeito daquilo que eu fiz. Aí é arrependimento. Ok? Vamos lá. O que é conversão? E agora a gente vai entrar num ponto aqui interessante. Vamos lá. Texto clássico, 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter de seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Basicamente, arrependimento e conversão são a mesma coisa, pelo menos no cristianismo, tá? Lá fora, a gente pode colocar que uma pessoa se arrependeu, ok? Passou a fazer e a viver de forma diferente, mas quando se trata de cristianismo, eles se misturam, os termos se misturam, tá? Não devemos ver conversão superficialmente como apenas parar de fazer algo. Conversão não é isso. Parei de fazer algo, me converti. Não. Não é assim. Quando se fala de fé, a beleza do evangelho, digamos assim, a beleza do evangelho vem do quê? O que você faz quando você para de fazer essas coisas? Aí é onde mora a beleza do evangelho. Ah, me converti, parei de fazer um monte de coisa. Não, não é só isso. A beleza do evangelho está no que eu faço a partir do momento que eu parei de fazer um monte de coisa. Pensa comigo, o sujeito diz assim, ó, parei de fumar, de beber, de prostituir, de roubar. Parei de fazer tudo isso. Beleza, lindão. E agora, o que você faz com o tempo em que você praticaria essas coisas? Tá? Tem um espaço de tempo. Você vai ficar o quê? Ocioso? Esperando dar vontade de fazer de novo? Não. Fica uma lacuna de tempo, tá? Olha só que interessante que eu vou compartilhar com vocês. Na parábola dos talentos, além da medida monetária que foi entregue àqueles servos, também foi dada uma medida de tempo entre o ponto que o Senhor sai, deixa os bens com ele, e o tempo que o Senhor vai voltar. Além do talento entregue, ali também foi entregue uma medida de tempo, que não foi especificada para eles qual era. O talento foi especificado qual era o valor, mas o tempo não. Então você tem um tempo aí indeterminado que você tem que fazer alguma coisa com aquele talento que você recebeu. Ela nos mostra o quê? Que o Senhor vai requerer de nós o que nós fizemos com os recursos que Ele nos deu, com base no tempo que Ele esteve fora. Não acho que Ele não vai requerer da gente alguma coisa. Ele vai. Ele deixou um talento com você e deixou um tempo para você administrar esse talento. E Ele vai requerer de nós quando Ele voltar, ok? Então você tem que ficar ligado nisso. Olha só, Mateus 25, 14 ao 30, diz assim. Vou ler aqui para a gente não se perder. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, os que tinham recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas. Ali há choro e ranger de dentes. Ok? Devemos gerir a nossa vida de forma que louvemos a Deus com tudo. Nosso tempo,
nossos recursos e habilidades. Sim, habilidades. Nesse texto que nós lemos, você percebe que foi dado a cada um de acordo com a sua capacidade. Ok? Capacidade. Quanto mais você se desenvolver, mais poderá fazer pelo reino. Quanto mais você se desenvolver, mais você poderá fazer pelo reino. Não podemos ficar com a desculpa que é o Senhor que faz tudo. Não, é o Senhor que faz, é o Senhor que faz. Ah, é o Senhor que capacita. Tá, e você não levanta para fazer nada? Nem para buscar essa capacitação que Ele pode te dar? Sendo que Ele opera por meio de nós, nós somos essas ferramentas. Então essa é uma desculpa de um preguiçoso. Você não quer fazer nada a respeito daquilo que Ele te entregou, e aí você bota tudo na conta dele. Mas o texto nos fala que Ele vai requerer de nós o talento que Ele nos deu com base no tempo que Ele teve fora. Entendeu? Qual o nosso propósito, né? Qual o nosso propósito? O que eu tenho feito, estava conversando com um amigo essa semana, e eu estava falando justamente acerca disso. Falei, cara, a gente precisa desenvolver o nosso propósito. E aí eu falei um negócio, falei, cara, a gente precisa desenvolver a partir do que a gente tem. De repente a gente tem que começar pouco, porque a gente não tem ainda todo o recurso. Falou, cara, dificilmente para começar a gente precisa de recurso. Não um recurso externo. Porque para a gente começar, geralmente Deus já nos deu alguma coisa. Uma habilidade, um propósito, algo específico para fazer. E para começar, você começa do pouco, com o que você já tem. E aí o recurso começa a surgir, por exemplo, o recurso de fora, ele vai aparecer, obviamente, ele vai ser necessário no momento de expansão, obviamente. Mas para você começar aquilo, o propósito, o projeto, geralmente já está em você o recurso, entendeu? Você tem algo, ou você tem a capacidade de gerar aquele algo que você precisa para cumprir o negócio. Por exemplo, quando você quer fazer alguma coisa, você não se vira e faz? Ah, eu quero fazer tal coisa que está fora do seu orçamento. Meu irmão, você dá um jeito. Você vende um negócio, você faz uma renda extra, você inventa um monte de coisa para cumprir aquele negócio que estava fora do seu orçamento. Você fala, não podia, mas estava em você a capacidade de gerar algo para que você pudesse realizar aquilo. No reino não é diferente. Você tem um propósito, mas qual a nossa questão? Ah, eu não tenho como fazer. Então na hora que Deus mandar a provisão, eu faço. E aí você nunca vai fazer por quê? Eu gosto tem um cara que fala acerca de semente, de oferta, que ele fala assim, ah, eu não semeio porque eu não tenho. Aí ele vai lá dar um contraponto, fala, não, você não tem porque você não semeia. Aí você fala, você dá aquela reduzida, né? Peraí, né? Então de repente você tem o início, você tem a semente, você tem o propósito ali. Mas às vezes a gente come a semente. E a semente não é para comer, é para plantar, né? Eu falei isso no discipulado de masculinidade. Você tem que ser um protagonista da sua vida. E Deus vai requerer isso de você. Ah, eu não fui, eu deixei as pessoas tomar a decisão pela minha conta, né, digamos assim. Ainda assim, Ele vai decidir de você, vai requerer de você, por exemplo. Ah, eu deixei a minha mulher tomar conta da situação, resolver tudo e me ausentei. Não fui o protagonista, fui um coadjuvante. Ainda assim, a sua missão é uma ação. A decisão de não agir ainda é uma decisão. Então Ele vai requerer de você do mesmo jeito. Sim. Lembra que no discipulado a gente colocou ele como exemplo no discipulado? Ah, Adão não estava presente. Cara, quando Deus entra no jardim, quem ele chama primeiro? Paulo vai falar, eu não me recordo da carta, se é Hebreus, se é Romanos, se é Coríntios, não me recordo da carta. Mas ele fala que a mulher pegou primeiro. Mas quando Deus entra no jardim, quem é chamado? Quem é responsável? Por quê? Lá no início, antes da existência de Eva, qual é o texto, o mandato original de Adão? E o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Esse é o mandato original. A primeira senso de propósito destinado ao homem. O mandato original. Colocou no jardim para lavrar e guardar. Quando ele chega no jardim, a responsabilidade, por mais que ela tivesse pecado primeiro, não era dela. A responsabilidade maior era de Adão. Entende? Então é fundamental a questão da responsabilidade. Se posicionar, entendeu? Então, o que eu tenho para fazer com esse tempo? E é interessante, cara, esse ano nos mostrou muito acerca disso. Eu faço semana que vem, eu faço mês que vem, eu faço ano que vem. Cara, você não sabe. O texto fala que foi muito tempo, mas eles não sabiam quando o Senhor ia retornar. Entendeu? Quantos nesse ano partiram, que achou que só ia partir com 60 e partiram com 30?
Quantos acharam que ia até os 80 só me partiram com 40? Entendeu? É muito complicado. Você sabia? Ninguém sabia. Quanta gente foi embora? A pergunta é, ele estava pronto? Ele tinha feito o melhor com o tempo que ele tinha para fazer? Eu falei esses dias aqui na consagração pela manhã de Sansão. Uma vida aplicada a Deus, digamos assim, ela gera bons frutos. Por mais que você viva a sua vida como quiser, Deus ainda vai fazer a vontade dele se cumprir em você. Você querendo ou não. O último texto ali de Sansão, qual que é o texto? E Sansão matou mais dos inimigos do povo de Deus em sua morte do que em toda a sua vida. Cara, que final triste. Que final triste. O cara foi mais efetivo quando ele morreu do que em toda a sua vida. Ah, mas Deus tinha um propósito? Obviamente. Deus fez no finalzinho da situação, ainda fez a vontade dele. Mas, eu te pergunto, se Sansão tivesse vivido a vida dele pautada no que Deus queria para ele teria sido muito mais efetivo. Talvez ele tivesse vivido muito mais, porque ele morreu jovem. Eu não me recordo da idade, mas ele não era um homem velho quando morreu. Se ele tivesse sido aplicado, não tivesse se desviado. Acho que se eu não me engano, 3 vezes que aparece os textos que Sansão foi atrás de mulher, era das filisteias. Era de mulheres estranhas. Então, eu gosto muito disso. Tem uma frase que diz assim, quem vive por impulso, vive para administrar remorso. Ah, foi um momento, foi uma fraqueza, foi um impulso da carne, cair. Tu vai ter que administrar, irmão. Tomara a Deus que seja só remorso, porque a maioria dos casos você tem ainda colheita para administrar. Entendeu? Por exemplo, vamos lá, um pecado sexual. Você vai lá, conhece a pessoa, do nada vai lá, cai com ela, e aquela menina engravida, por exemplo? Ah, não quero ficar com ela, não gosto, foi um momento, foi uma fraqueza, não sei o quê. A gente conhece várias pessoas assim. Beleza, irmão, mas o filho é pro resto da vida. Você vai ter que administrar aquela situação pelo resto da vida. Você vai ter que administrar aquela mulher que talvez seja uma mulher horrível na sua vida pro resto da vida. Às vezes um cara veio até mim, começou a conversar e falou, cara, tava na igreja, tava bem, não sei o quê, tava me desenvolvendo, de repente apareceu uma mulher. Me tirou de um determinado culto para me levar para um lugar, para a gente fazer coisas e tal, sabe? Só com um discurso vitimista, como se ele fosse a vítima, como se a mulher tivesse jogado ele nas costas, tirado. Entendeu? Você imagina ela saindo com um bebezão nas costas aqui. Cara, e assim, tem um amigo meu que fala, cara, você vai ficando mais velho, você vai ficando sem paciência. Eu concordo com ele. Antigamente eu ainda tentava analisar, eu falei, infelizmente, meu irmão, ela não foi sozinha. Quem escolheu ir com ela? Agora tá aí para você administrar. Ama os filhos, cara. Mas a mulher, ele fala que é uma mulher absurdamente tempestuosa, difícil. Uma mulher usada realmente para atormentar a vida do cara. Aí ele ficou com ela um tempo, eu falei, pergunta, você não viu nenhum sinal desse enquanto vocês estavam no relacionamento, namorando e tal? Ah, cara, eu vi isso, vi aquilo. Eu falei, pois bem, sinais estavam lá. Divórcio está no namoro. Eu fico louco com gente que tem um namoro absurdamente problemático e parte para um casamento. Meu irmão, é um tiro no pé, entendeu? Você tá vendo que vai dar ruim no namoro? Você ir pro casamento é só você assinar o BO. Deixa eu assinar o BO e ir pra cadeia agora. Já tá assinado, entendeu? Mas as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. Sim. Mas os sinais aparecem. Mas os sinais estão lá. Os sinais estão lá. A gente parte pro casamento. A gente citou aqui na série, eu citei o caso da Isadora Pompeu. Eu citei esse caso aqui. Todo mundo aquela coisa, eu citei. Por que eu citei? Por que eu citei, irmãos? Por que eu citei? Porque ela usou a palavra de Deus para se justificar. E ela usou um texto sem contexto. Eu falei o perigo disso. Ela foi lá, usou um texto para ficar amansando. Ah, o amor é isso, o amor é aquilo. Usa o texto todo, irmão. Quer usar o texto? Usa o texto inteiro. Fala que você foi falho. Agora usa o texto, não usa da forma correta. Uma pessoa de influência cria jurisprudência para um monte de menino que passa a mesma situação que ela, vai tomar, ela é de Deus, ela é conhecida, entendeu? E ela está usando o texto, então ela está certa. O que ela faz? O que era jurisprudência? Eu uso base jurídica de um caso para aplicar em outro.
Ela pega o caso dela, ela é de Deus, ela fez isso, então ela tá certa. Aí pega e aplica na sua vida. Entendeu? Eu vi um casal ontem falando um negócio bem interessante, justamente acerca desse caso. Não tinha nada a ver. E apareceu o assunto lá, só um pedacinho eu tava passando e peguei. Eu falei, cara, que interessante. Aí o cara falou assim, ó, sabe o que é interessante? Toda aquela vida de luxo, a vida de romance, tudo aquilo ali foi postado, foi divulgado, foi feito aquele conto de fada. Na hora que a coisa desandou, o que ela fez? Não vamos nos manifestar, queremos um momento pessoal, um negócio... Meu, o que você cria na cabeça das pessoas? Enquanto tudo estava lindinho, bom e tal, você vai lá e expõe. Esse é o problema das redes sociais, é uma vida de vidro. Entendeu? Joga o tijolo no vidro para você ver o que acontece. Quebra tudo, cara. E foi isso que aconteceu. No primeiro baque, foi um tijolo, aquela vida de vidro acabou, entendeu? Só que você fala que você se expôs até aquele momento disso aí tudo. Na hora que as coisas andam, você sai de cena, cria-se uma brecha, entendeu? Cria-se uma brecha. E a questão de não julgar, isso não existe, entendeu? Não devemos julgar, é por maldade, mas o texto não julgar não existe. Eu até peguei, deixa eu ver aqui, não está no sermão que a gente fugiu um pouquinho, mas eu anotei separadamente, eu estava pensando nisso ontem. Deixa eu pegar aqui nas minhas notas. Gosto muito daquela definição de inteligência e sabedoria. O inteligente, ele cai no buraco e consegue sair. O sábio olha o inteligente caindo e nem cai. Entendeu? Isso é sabedoria. Cara, o inteligente, pô, caí no buraco aqui, consegui me levantar, sou inteligente o suficiente. Maravilha, irmão. Nada mais do que sua obrigação. Mas tudo bem. Mas sabedoria é antecedência, é cautela, é prevenição antecedida. Você viu os seus passos antes. O cara estava atrás, olha que louco, quem dirige sabe. Meu, você tá na frente, tá com um carro na sua frente. O carro cai no buraco, o que você faz? Você vai passar? Você desvia, porque você viu o cara caindo. Agora, você cair ali é opção sua, você viu da frente caindo. Entendeu? A gente tem que viver de maneira antecedida. Como eu falei, cara, quem vive por impulso vive para administrar remorso. Como é que o povo de Deus vive, irmão? Por princípios. Princípios. Princípios definem e delegam a vida do crente. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. José, no Egito, após passar toda aquela situação, a vida dele melhora um pouquinho. Ele começa a trabalhar, tem a liderança ali da casa de Potifar e tal. De repente a mulher de Potifar vem até ele. Aquilo não era um caso isolado. Obviamente ela vinha oferecendo flertes, insinuações, entendeu? Ninguém chega do nada e bum, não, entendeu? E o cara estava resistindo. Ela chega no ponto de chegar a arrancar o cara, e agarrar a roupa dele e falar, não, é agora, entendeu? Aí o que o cara faz? Corre, a roupa dele fica na mão da mulher. E ele é injustiçado e preso por causa disso. Aí você fala, uau, que decisão. Não, que decisão. Naquele momento o cara resistiu. Ele resistiu muito antes. A vida dele era pautada por princípio. Ele viu seu pai trabalhar por sua mãe. Viu não, ouviu falar, porque ele já tinha nascido, que o seu pai trabalhou 14 anos pela sua mãe. Você acha que um cara desse ia cair num adultério? Um cara que viu alguém trabalhar 14 anos para ter a mãe dele como esposa? Não existe, cara. Entendeu? Havia princípios envolvidos. Ele viu o pai dele temer a Deus e ensinar como se temia a Deus. Os princípios é que norteiam a vida do crente. Então eu não decido pecar frente ao pecado, porque se eu tentar decidir pecar toda vez que a situação se aparecer na minha frente, a chance de eu cair é muito grande. Eu decido lá atrás, porque se a situação chegar diante de mim no estágio extremo, eu já decidi não pecar antes, ok? Por exemplo, eu decido ser fiel. Se eu receber uma mensagem aqui estranha no Instagram, no WhatsApp, eu vou bloquear imediatamente. Eu não vou esperar começar uma conversa, ter um negócio esquisito, a pessoa me mandar um monte de foto, marcar um encontro, para no encontro eu ver se eu vou pecar ou não. Você é louco? Entendeu? A queda, ela começa, ela não acontece imediatamente, ela começa com pequenas concessões. Eu já volto de novo do Éden. A conversa da Eva Sim. antes. Então já teve
A partir do momento que ela se deixou ouvir falar, deixou o negócio começar a conversar, entendeu? Lábia, cara, entendeu? Meu ouvido não é qualquer coisa, eu não posso ouvir qualquer coisa, então eu tenho que blindar, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, a questão da música no Brasil. Esses dias eu assisti um documentário fantástico sobre a história da música. E aí o documentário tinha assim, por que a nossa música, a cada década, ela cai de nível, tipo assim, absurdamente? Ela vem caindo e caindo e caindo. Por quê? Pequenas concessões. Falar a nossa música hoje em dia é uma porcaria. Música é pornográfica? Não, cara. Vai há 10, 15 anos atrás e vê na sua casa, domingão de tarde, todo mundo, a família reunida na sala, passando El Chan na televisão, metade das mulheres peladas e as crianças fazendo o quê? Dançando em frente à televisão e você achando o quê? Bonito. Entendeu? Aí você se queixa da geração de hoje? Não, meu irmão. Foi plantada há 20 anos atrás. Cada geração planta a próxima. Ok? Cada geração planta a próxima. São pequenas concessões. Ok? Pequenas concessões. Então, cada geração é o resultado da anterior. Agora, o meu medo é o quê? Cara, você está vendo essa geração agora. Qual vai ser a próxima? Entendeu? Como um amigo meu fala, nosso papel é colocar gente boa no mundo. Para que eles possam segurar a barra, porque não vai ser fácil. Entendeu? É complicado, ó. Eu tô numa maratona, tipo, todo dia dormindo muito tarde, acordando muito cedo. 5, 4 e poucas, 5, 6 horas. Hoje eu acordei às 6 para terminar de organizar o conteúdo. E aí esse cara fala, cara, é relevante. Eu ouvi essa semana uma frase muito interessante. Eu falei, cara, que fantástico. Ele falou assim, descubra o que você tem que fazer e faça todos os dias. E muito bem feito. Foi o que eu falei de propósito, todo dia. O desenvolvimento aqui é uma escolha. Aquele servo não era mais desenvolvido simplesmente porque ele era desenvolvido. Não. Todo desenvolvimento é buscado. Tudo que você quer, você tem que correr atrás. A vida é assim. Entende? Então, querer uma melhora, querer algo assim absurdo, do nada. A gente quer tipo assim, você vai sair do culto hoje diferente. Você vai sair, a bênção apostólica, amém. Tô diferente. Não, meu irmão. É um caso e outro que, tipo assim, ocorre uma mudança absurda assim. A maioria é degrau, é escalonando, entendeu? A maioria são decisões assertivas que você toma com base em princípios, com base, por exemplo, a sua natureza pecaminosa. Como é que eu deixo as coisas do pecado? Mortificando a carne e alimentando o espírito todos os dias. É a vida de oração, é a leitura da palavra, é a comunhão dos santos. Quanto mais disso houver em você, menos do mundo vai haver. É uma matemática muito simples. Só que sabe qual é o lance, Jairton? Ó, o quanto eu posso ficar pertinho do inferno e ainda ser considerado crente. Cara, esse é o ponto, entendeu? O quanto eu posso ficar aqui, ó, tá aqui, no limite. Eu ainda sou considerado cristão, mas eu tô do ladinho. Se eu fizer assim, eu caio. Entendeu? A gente quer viver no limite. Mostrou. Ela é um teste, a pandemia ela é um teste de eternidade. Ela é um teste de eternidade, entendeu? Quem é e quem não é, meu irmão. O que o texto lá fala? Deixar crescer os dois. Na hora da colheita eu vou separar o joio do trigo, entendeu? Então isso é muito importante. Mas indo em frente aqui, já pra gente caminhar para o final, e aí eu vou fazer vários pontos aqui. Os que você achar interessante, vocês podem estar falando, tá bom? Para que nós possamos aí entrar no conteúdo final. Cada um foi dar a sua capacidade, beleza. Quanto mais você desenvolver, mais você poderá fazer pelo reino. Não podemos ficar na desculpa de que o Senhor faz tudo, sendo que Ele opera por meio de nós. Diferente do que nos foi ensinado, conversão não é simplesmente parar de fazer algo, é ir na direção contrária. Como eu falei, não é o que eu paro de fazer, é o que eu começo a fazer a partir do momento que eu parei de fazer aquilo que eu fazia. Ok? Então, me converti, parei aqui. Não, cara, é ir para lá, entendeu? Você estava indo para cá, você tem que ir para lá. Ok? E agora eu vou dar na sequência textos que vão justamente de encontro a isso que a gente está falando. Ok? Vamos lá, o primeiro é Lucas 19, do 5 ao 10. Diz assim o texto. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa porque hoje eu preciso ficar na sua casa.
Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que interessante aqui, irmãos, muito interessante. Aqui o rico ali, ele abre mão da metade do que tinha. E se roubou alguém, ele devolveria 4 vezes mais. A conversão de Zaqueu não foi simplesmente, parei de ser rico hoje. Ou se roubei alguém, porque o pessoal fala que Zaqueu é ladrão, né? Mas o texto ali é condicional. Se, nenhum momento afirmou que ele roubou. Se, ok? Então vamos lá. Se roubei alguém, eu vou devolver não só o que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. E vou dar metade do que eu tenho. Cara, naquele momento quebrou o coração soberbo de um rico. O rico ia dar, vou dar 10% do que eu tenho dízimo. E mais uns 5% de oferta. Não, vou dar metade, vou rachar no meio tudo que eu tenho. Entendeu? E se eu roubei alguém, 4 vezes mais eu vou entregar. Mais à frente, ó. Deixa eu passar para o próximo. Vamos lá. Efésios 4:28. Olha o que diz aqui interessante. Conselho de Paulo à igreja de Éfeso. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo o que é, com as próprias mãos o que é bom, para que o tenha que repartir com o... Olha que interessante. O texto não fala simplesmente para ele parar de roubar. Não, ele manda trabalhar. O que já é muito para um ladrão. O cara era ladrão. Ó, cara, me converti, nunca mais eu vou roubar. Não, irmão. Trabalhe. Aí beleza, cara, muito. Antes o testemunho do irmão aqui no púlpito. Antes eu roubava, agora não roubo mais. E mais, trabalho. Mas não para por aí. O que ele fala? Trabalhe faça com suas mãos o que é bom, para ter o que repartir com quem não tem. Ou seja, cara, o cara parou de roubar, deu um passinho para trás para trabalhar, mas agora ele está doando o que ele tinha. Alguém que tirava de outras pessoas, agora está doando o que construiu. Não é Robin Hood, ele roubou para dar para alguém, não. Ele trabalhou para construir algo que era bom e a partir do momento ele está doando agora. Isso é conversão, isso é direção oposta, entendeu? Conversão não consiste em parar de fazer algo, mas ir na direção oposta, ok? Vamos lá para o próximo. Atos 9, do 19 ao 22, olha que interessante. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o homem que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo não simplesmente na sua conversão para de perseguir os cristãos, ele passa a proclamar Jesus. E ele é o grande responsável pelo Evangelho ter chegado até nós 2000 anos depois. Você quer conversão maior do que essa, cara? Ele não para simplesmente de perseguir, ele para a ser perseguido, ele passa a ser Paulo. Ele é transformado na sua natureza, ok? Olha só que interessante. Próximo texto. Atos dos 16 ao 22 e 34. Esse texto aqui é fantástico. Se você não conhece a história, você vai conhecer agora por esse aspecto. Então a multidão se levantou unida contra eles. Aqui é Paulo e Silas, tá? E os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se,
pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. E naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Cara, que fantástico. O cara que era ordenado de cuidar daquele aprisionamento, partilhava daquele sistema prisional, de aprisionamento, e provavelmente dos maus tratos que ali cometiam aos presos. O que o texto fala? E cuidou deles, e lavou-lhe as feridas. Ele não simplesmente parou de fazer algo. O cara que prendia, que provavelmente participava dos maus tratos, agora lavava as feridas dos presos. Isso é conversão. Esse texto é fantástico. Eu acho muito fantástico esse texto. Então, cara, é isso daqui. Conversão não é parar o que você está fazendo, é ir na direção oposta. Ah, parei de fazer tudo que eu fazia. Você tem muito tempo livre agora, meu irmão. Pecar também dá trabalho. E agora? O que você vai fazer com todo esse tempo livre? Faz alguma coisa na sua vida. E para finalizar, o que não é conversão? Como eu fiz no primeiro ponto, cada um eu quero fazer esse ponto aqui, o que não é, para que fique claro para você, o que não é conversão. E nós vamos falar de sinais aqui de uma falsa conversão. Pensando na igreja brasileira de modo geral, com nossos números atuais, de acordo com o censo, é muita gente. Mas, se pensarmos na repercussão social, do cristianismo social, na mudança do Brasil em si, vemos que esses números são o quê? Mentirosos. Pode estar tratando o número de evangélicos cadastrados ou que dizem ir à igreja, mas são especificamente, na sua maioria, frequentadores de igreja. Não são convertidos. Pois, se convertidos, vamos colocar conversão básica. O cara não faz nada, mas ele também não apronta nada, digamos assim. Cara, automaticamente, com esse número de evangélicos no Brasil, criminalidade, saúde, a infraestrutura do país devia fazer o quê? Melhorar. Os lados ruins deviam fazer o quê? Baixar as taxas. Mas não, elas só aumentam. Então, que cristianismo social é esse? Não existe. Entendeu? Eu falei aqui na outra série, baseado nos números do Brasil, de quase 10 anos atrás, quase 10 anos, hoje deve ser muito maior. Basicamente, um crente devia influenciar 4 pessoas, e o Brasil seria integralmente de Cristo. 4. Mas não influenciamos nem os de casa. Então, esse número de frequentadores de igreja, dos não convertidos, é muito grande. E é justamente onde eu vou falar aqui. Sinais de uma falsa conversão. Pessoas que de repente tiveram um flerte com a fé, um flerte com Jesus. Olharam, acharam bonitinho, mas não quiseram ir em frente. Ou quiseram só os bônus e não os ônus. Quiseram as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Ok? Então, se baseia nisso. Sinais de uma falsa conversão. Primeiro, o falso convertido, apesar de religiosamente frequentar os cultos da igreja, continua vivendo na prática do pecado. E, na maioria das vezes, justifica os seus próprios erros, enganando-se a si mesmo e a outros, e se afundando ainda mais no seu pecado e na sua destruição. Ok? E para embasar esse ponto, eu peguei aqui 1 Coríntios 5,11, diz assim: mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem o mesmo comam com alguém assim. Dizendo-se irmão. Ok? Segundo ponto, um falso convertido não desenvolve a prática da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão dos santos. Esquece que o próprio Senhor se dedicava também em oração. Olha lá o texto, 2 textos.
Naquele dia, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Filipenses 2,12, Paulo escreve: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ok? Então, é um aspecto de um falso cristão. Terceiro, um falso convertido, apesar de envolvido como membro em uma igreja, não frequenta cultos na sua comunidade local. Portanto, não é um ouvinte da palavra, nem tampouco participando da comunhão dos irmãos, compartilhando o partir do pão. Olha lá, Atos 2,46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quarto, um falso convertido seleciona pontos na Bíblia, pondo-a em dúvida, considerando assim os ensinamentos nela contida como arcaico ou ultrapassado ou não totalmente verdades. Ele também rejeita a disciplina bíblica, preferindo viver a vida conforme os seus achismos e opiniões pessoais. O que é isso? Ele pauta a Bíblia pelo que ele pensa e não pauta o que ele pensa pela Bíblia. Ok? Eu falei isso na série passada. A Bíblia deve ser o nosso crivo de toda a informação que vem até nós. Deve se afunilar nela. Se a gente pega a Bíblia e a gente é o funil da Bíblia, automaticamente, por isso que a gente não deve confiar em pregadores modernos que falam acerca da revelação pessoal, tirando o que a Bíblia está escrito. Tudo o que Deus já fala, já está na Bíblia. Deus falar algo novo, não necessariamente. Pode ser novo para você, mas já está lá. Então a Bíblia é o crivo de toda a informação. Ele manifestou a sua vontade a nós por meio de um livro. Está tudo lá, meu irmão. Ok? Até as revelações, tudo está por lá. Então lá é o nosso crivo de vida, o nosso crivo de fé, o nosso crivo de atitude. Ok? Olha lá, 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm dos homens, de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Olha só Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele também a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Olha que interessante. A gente pode citar um personagem da Bíblia dentro desse contexto aí? Como assim? Saul? Como assim? Explique. Esse texto está falando de uma pessoa que começou até bem, no caso de conversão, depois, durante a sua caminhada, ele começou a fazer coisas... Sim, sim. Tem muitos casos assim, na própria Bíblia. Sabe o que é interessante da Bíblia? A Bíblia trabalha com verdade. Ela não deixa nada escondido. Você quer a maior prova disso é você pegar Mateus capítulo 1 e vai lá ler a genealogia de Jesus. Tá lá todo mundo, entendeu? Tem Raabe lá, entendeu? Toda a galerinha que você fala, cara, que bagaceira, hein? Família de Jesus Sabe que você olha o cara e fala, você saiu bem, mas sua família é um problema. É a genealogia de Jesus. Ali está mostrando o quê? Que apesar de tudo, as coisas podem dar certo. E segundo, que a Bíblia não esconde nada. Você trabalha com luz, não com trevas, com verdade. Entendeu? Então está tudo escrito ali. Saul, por exemplo, foi um caso assim. Começou bem, mas um pouco tempo depois, escolheu fazer o que era agradável para ele, e não o que Deus tinha ordenado. Interessante de Saul que ele passa, cara, mais da metade do outro tempo reinando sem a aprovação de Deus. E quinto ponto, um falso convertido semeia contendas, divisões e conflitos na congregação dos santos, contribuindo assim para o adoecimento da igreja local. Sexto, um falso convertido não vive para a glória de Deus, antes pelo contrário, vive para satisfazer suas vontades carnais, não se preocupando com aquilo que Deus pensa ou diz a seu respeito, ou considera como padrão de vida de cristão. Não, de forma alguma. Colossenses 3, do 5 ao 17, diz assim, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros,
uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as práticas de se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra uma pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor, dando para Ele graças a Deus Pai. Então, irmãos, aqui é um manual, aqui é uma instrução, é muito claro. Você lê um texto daqui, é muito claro, ok? Baseando-se nesses sinais, vemos que a conversão ela é transformadora, ela é redentiva, ela é justificadora, ela é incomparável. Eu espero que você tenha se afirmado hoje como um convertido. Eu espero de verdade. Aqui ou você que está na sua casa assistindo no YouTube depois. Se notou que algumas dessas coisas precisam ser ajustadas dos fundamentos, das suas bases, faça isso com a ajuda do Espírito Santo no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Verifique se os seus fundamentos estão corretos. Se tem alguma coisa para ajustar, ajude. Peça a ajuda de Deus ao Espírito Santo para que Ele possa te ajudar. E se você percebeu que a sua conversão não é verdadeira, hoje é o dia de retroceder, de fazer da maneira correta. Como a gente sempre fala aqui, a gente não quer passar a mão na sua cabeça, nem no seu pecado. Não queremos te aceitar aqui para ter uma comunidade, uma igreja cheia. Não adianta nós te aceitarmos aqui e Cristo te recusar na eternidade. Não adianta eu aceitar o seu pecado, passar a mão na sua cabeça, sendo que Cristo o recusará na eternidade. Então pense nisso. Haja com muito carinho e cautela. Verifique as bases da sua conversão. E semana que vem falaremos acerca do batismo. Amém? Que Deus abençoe. O pastor vai fazer a oração e a gente vai encerrar por hoje. Deus abençoe.